Olá, caros e caras estudantes, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Extensão Matemática para Todos, tá? Realizado pelo IFPE, né, em parceria com o Centro Tecnológico Comunitário e Estação Cidadania. Mais uma vez, né, eu sou a professora Daniela e hoje nós vamos estudar um conteúdo muito importante, tá, pessoal? Esse já vai ser o segundo livro referência que nós vamos utilizar, nós já terminamos um, não é? O volume 1 e aqui nós já vamos para o 2, tá? A gente vai estudar sobre potências e raízes, tá, pessoal? Um assunto que vocês vê lá na educação básica, só que muitas vezes fica meio superficial, né? Então, esse tema, pessoal, aparece bastante, né? Também no ensino médio em alguns casos e em provas como o Enem, tá? Mas além disso, é a base para compreender muitos outros assuntos da matemática, tá? Então, ao longo da aula, vamos perceber que potência e raiz são como operações opostas, tá? Um leva um número para frente e a outra traz de volta. E a partir desse entendimento, vamos treinar bastante com exemplos práticos, tá? Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos aqui para a definição formal do que de fato é potência, né? Quando eu escrevo, pessoal, A elevado a N, eu tô, gente, sem minha mesa digitalizadora, então tá sendo mais difícil para mim estar escrevendo. Quando eu escrevo, pessoal, coisas dessa natureza, eu estou dizendo que tem um número A, que chamamos de base, tá? Essa aqui é a base, e o número N, que chamamos de expoente. O expoente, pessoal, indica quantas vezes a base será multiplicada por ela mesma, tá? Por exemplo, se eu tenho um valor 2 elevado a 2, isso aqui, elevado ao quadrado, né? Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que 2 vezes 2, que dá igual a 4. Ou seja, pessoal, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando um valor da minha base e estou multiplicando pela quantidade de vezes que tem no meu expoente. Então, aqui eu tenho 2, então 2 vezes 2, 4. Pessoal, não vão fazer esse erro, eu acho que aqui, né, ficou parecido, mas não é pegar a base e multiplicar pelo expoente, tá? É pegar a base e multiplicar pela quantidade de vezes que tiver no expoente. Por exemplo, se eu tiver 2 elevado ao cubo, vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 2. Aí a gente faz o seguinte, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, aqui a gente tem 8, tá? Se fosse ao contrário, se a gente fosse fazer da forma errada, claro, 2 vezes 3 daria 6, não é? O que diferenciava do nosso resultado. E outra coisa, pessoal, reparem que existe uma convenção importante, né? Quando o expoente é zero, temos A elevado a zero. Isso aqui é igual a 1, desde que A seja diferente de zero, tá? A diferente de zero, tá? Esse, pessoal, é um caso especial, tá? Que precisamos guardar bem na nossa memória, tá? Já quando o expoente é maior ou igual a 1, seguimos a ideia de multiplicações repetidas, como eu fiz aqui nesses exemplos do 2 elevado ao quadrado e 2 elevado ao cubo, tá? Por exemplo, se eu tenho A elevado a 1, é a mesma coisa que A, tá? Porque eu estou multiplicando uma vez só, então vai ser esse mesmo resultado. Se eu tiver A elevado ao quadrado, vai ser o A duas vezes, né? Multiplicar duas vezes, como no caso aqui que eu fiz o 2. 2 vezes 2, 4. Se eu tiver A elevado ao cubo, como por exemplo 2 elevado ao cubo, vai ser 2 vezes 2 vezes 2, tá? Que vai dar 8, tá? De forma geral, pessoal, se eu tenho AP, como está aqui no slide explicativo, com P natural maior ou igual a 2, isso significa que A foi multiplicado por ele a mesma quantidade de vezes P vezes, né? Então, potência nada mais é do que um atalho para escrever multiplicações repetidas de um mesmo número, tá? Então, pessoal, vê só, o conceito está querendo dizer aqui é o seguinte. Se eu tenho A e eu tenho P, eu vou multiplicar, e o P tem que ser maior ou igual que 2, porque se for 1 a gente vai ter o próprio A. Eu vou multiplicar essa base pela quantidade de vezes que tiver no meu expoente. Eu acho que isso ficou bem claro, né? Como eu fiz, por exemplo, no exemplo 2, tá? Agora, se eu tiver, por exemplo, 2 elevado a 1, dá o próprio 2, né, pessoal? Inclusive, essa é uma propriedade, né? A elevado a 1 é igual ao próprio A, tá bom?
Então, pessoal, no nosso livro referência, a gente tem lá uns exemplos, tá? Vamos aqui para a letra A. 3 elevado a 0 dê 1. Lembram que isso é uma propriedade, né? Sempre quando eu tiver um número elevado a 0, isso aqui vai ser igual a 1, né? Aqui no caso a gente tem o 3. Menos 2 elevado a 0 também deu 1, tá? 5 elevado a 1 deu 5. Vocês lembram que sempre quando a gente tem um número A elevado a 1, sempre vai ser igual ao próprio número. Isso é meio óbvio, tá, pessoal? Mas a gente precisa fazer essas demonstrações. A mesma coisa aqui, né? Eu tenho 1 sobre 7, ficou igual a 1 sobre 7. Aqui eu tenho menos 3 elevado a 1, ficou menos 3, tá? Aí aqui eu tenho 3 elevado ao quadrado. Aí 3 elevado ao quadrado vai ser o 3 multiplicado duas vezes. Aí vai ser 3 vezes o 3, que vai ser igual a 9, tá? Muitos estudantes pegam e fazem essa multiplicação. 3 vezes 2, o que é errado, né? Aqui dá 6. E 6, obviamente, é diferente de 9. Então, não é desse jeito que faz. Não é esse tipo de multiplicação. Não é eu pegar a base e multiplicar pelo meu expoente. É eu pegar a minha base e multiplicar pela quantidade de vezes que eu tenho lá no meu expoente. No caso aqui eu tenho 2, aí é 3 vezes 3, que dá 9, que é o 3 duas vezes, tá? Aqui eu tenho menos 2 elevado ao cubo, aí vai ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, 3 vezes. Aí vocês me perguntam, mas professora, por que foi que deu negativo? Vejam só, positivo com positivo, positivo, positivo com negativo, negativo, tá? Percebam que aqui nós temos o seguinte, positivo multiplicado por esse negativo aqui, ó, tá? Isso aqui vai dar negativo, tá? Então, vamos lá para o oitavo exemplo aqui. 2 sobre 3 elevado à quarta potência. Aí, vocês vão multiplicar tudo isso, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81, tá? Aí, aqui, pessoal, a gente tem o seguinte, né? Menos 0,1 elevado à quinta potência. Então, pessoal, o que vocês vão fazer é repetir essa base aqui 5 vezes, como o autor do livro repetiu, menos 0,1, 5 vezes e obteve esse resultado, tá? 0 elevado ao cubo dá o próprio zero, né? Porque é um valor nulo multiplicado por outro valor nulo vai dar o nulo, né? E aqui a gente tem 0 elevado a 1, que dá o próprio zero, né? Como no caso dessa propriedade aqui que eu já havia explicado para vocês, tá? Então, pessoal, vamos agora para algumas propriedades muito importantes, tá? Vê só, se A pertence aos reais, B pertence aos reais, M pertence aos naturais e N pertence aos naturais, com A diferente de zero ou N diferente de zero, então vale assim as propriedades. Vê só, se eu tenho uma base, a mesma base aqui, tá? E eu tenho dois expoentes, tá? M e N, expoentes diferentes. Eu posso repetir a base, ou seja, eu posso manter minha base e somar os expoentes, tá? Por exemplo, se eu tiver o caso aqui, 2 elevado ao quadrado vezes o 2 elevado ao cubo. O que eu posso fazer aqui? Eu posso repetir o 2 e esses expoentes aqui, pessoal, eu somo, tá? Ou seja, vai ficar 2 mais 3, que vai ser igual a 2 elevado à quinta potência. Aí vocês podem dizer, mas professora, precisa resolver isso daqui? Alguns professores pedem, tá? Que quando vocês encontram o resultado, vocês também façam, né? Ali a potência, tá? Mas nesse caso não é necessário, apenas a gente está demonstrando aqui, tá? Aqui a gente fez para multiplicação. Quando a gente tem uma divisão, a gente repete a base e a gente subtrai os expoentes. Ou seja, se eu tinha A elevado a N sobre A elevado a N, eu repito a minha base e subtrai os expoentes, tá? E lembrando que o A precisa ser diferente de zero, obviamente, e o N precisa ser maior ou igual que o N, tá? Vamos lá. Essa propriedade aqui, pessoal, ela é meio óbvia e a gente já estudou, inclusive, lá no início do curso. Se eu tenho uma multiplicação AB por um determinado expoente, eu posso tirar esses parênteses e colocar o mesmo valor em A e B elevado a N. E o B ele precisa ser diferente de zero ou o N precisa ser diferente de zero, tá? Vê, essa outra propriedade aqui, pessoal, eu acho que a gente já viu também lá no início do curso, que ela é basicamente o seguinte, quando eu retiro meus parênteses aqui, eu preciso colocar expoente tanto no A como no B, tá? E esse B ele precisa ser necessariamente diferente de zero. Quando eu tenho uma base
com um expoente e o outro expoente, eu posso fazer a multiplicação. Por exemplo, se eu tenho 2 elevado ao quadrado, elevado ao cubo. Isso aqui vai ser a mesma coisa que 2, 2 vezes 3, 6. 2 elevado na sexta potência, tá? Ou seja, eu repito a base e multiplico os expoentes, tá certo? Bom, pessoal, deixa eu pegar o lápis aqui. Agora vamos falar sobre um caso especial, tá? Um expoente inteiro negativo. Vejam só, quando aparece um expoente inteiro negativo, não significa que o resultado será sempre um número negativo, e sim que precisamos inverter a base da potência. De forma geral, quando eu tenho a elevado a menos n, isso é igual a 1 sobre a elevado a n, ou seja, quando eu tenho a elevado a menos n, isso aqui é igual a 1 sobre a elevado a n. A gente faz essa inversão. Ou seja, o sinal expoente negativo indica que devemos pegar o inverso da potência, tá? Vamos ver alguns exemplos. Se eu tenho 2 elevado a menos 1, isso é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 1, tá? E como 2 elevado a 1 é o próprio 2, então isso pode ser igual a 1 sobre 2. Existem algumas pegadinhas, pessoal, em algumas provas. Alguns professores perguntam se 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 2. E vocês fazendo essas manipulações, a gente consegue saber que sim, né? A gente consegue provar, aliás, que sim, tá? Quando eu tenho 2 elevado a menos 3, isso é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 3, porque o que estava negativo virou positivo, perdão, aqui para baixo. E isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 8. Por quê, pessoal? Porque 2 elevado a 3 é o seguinte, é 2 vezes 2 vezes 2. Aí vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Por isso que o resultado deu 1 sobre 8, tá? Se eu tenho menos 2 elevado a menos 3, isso aqui é a mesma coisa que 1 de menos 2 elevado a 3, porque a gente trocou aqui o sinal, não é, pessoal? Lembrando que a gente não se preocupa agora com o sinal da base, e sim do expoente, tá? Vejam que aqui o que a gente altera, pessoal, é o valor do expoente, tá vendo? De negativo para positivo. Ou vice-versa, né? Então, pessoal, a gente tem 1 sobre menos 2 elevado ao cubo, a gente tem 1 sobre menos 8, tá? Porque aqui a gente tem o sinal negativo. Aí, vê, a gente multiplicou o sinal negativo 13 vezes, pessoal. Veja só, a gente pegou o menos 2 vezes menos 2, que deu mais 2 vezes menos 2. Perdão, a gente pegou o menos 2 vezes o menos 2, que deu menos 4, e esse menos 4 a gente multiplicou, que dá mais 4, e esse mais 4 a gente multiplicou por menos 2, que dá menos 8, tá? Por isso que o resultado deu menos 1 sobre 8. Pessoal, muitas pessoas confundem também, mas vê só. Se eu pegar 1 sobre menos 8, por exemplo, que nem tá ali, isso aqui é a mesma coisa que menos 1 sobre 8, tá, pessoal? Esse sinal negativo, independente se ele estiver aqui embaixo ou aqui em cima, ele vai indicar que essa fração aqui ela é negativa, tá? O quarto exemplo, a gente tem o menos 2 sobre 3 elevado ao menos 2, tá? Então, a gente vai pegar esse valor aqui e ele vai precisar ficar positivo, não é? Aí, a gente pega, ele vai fazer toda essa manipulação algébrica, tá? E o resultado, por fim, será menos 32, tá, pessoal? Bom, pessoal, já vimos, né, o que acontece quando elevamos um número a uma potência. Mas e se quisermos fazer o caminho contrário? Aí entra o conceito de raiz, né? Quando escrevemos raiz de A de N, estamos perguntando qual número elevado a N dá como resultado A, tá? O número que fica dentro do radical é chamado de radicando, e o número que aparece no cantinho, que chamamos de índice, indica a potência inversa que queremos desfazer. Então, por exemplo, se eu tenho raiz de 32 com índice 5, isso aqui vai ser igual, pessoal, a 2. Por quê? Porque 2 elevado a 5... Perdão, aqui eu tenho 32, tá? 32. Cadê 35? Porque 2 elevado a 5 é igual a 32. Vamos fazer o teste? Vê só. 2
vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 5 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32, tá? Como é no caso, né, do primeiro exemplo aqui, não é? Que eu fiz essa demonstração aqui. Se eu tenho 8 elevado, se eu tenho 8 com índice ao cubo, né? Vai ser igual a 2, porque 2 elevado ao cubo é igual a 8. Raiz de 9 é 3, porque 3 ao quadrado é 9, isso aqui é bem simples. Aqui vai ser 0, porque 0 elevado à sétima potência é 0. E aqui a gente tem 1 também, né? Como a gente já explicou lá no slide anterior.